início à nossa mensagem dessa manhã, eu queria te fazer uma pergunta antes de dar sequência. Você se lembra o que foi comemorado no domingo passado? Calendário litúrgico? Exato. Pentecostes, vocês acertaram. O Pentecostes, o que acontece é que 50 dias depois da Páscoa se comemora o Pentecostes. E caiu exatamente no domingo passado. Pentecostes é a combinação de dois termos gregos, Pentecostos, que significa 50 dias. É isso que significa. Pentecostes significa 50 dias. O que se comemorava, então, historicamente, na nossa herança judaica da festa do Pentecostes, era uma festa agrícola, uma festa de colheita, em que as pessoas se reuniam 50 dias depois da Páscoa, para agradecer a Deus por sua provisão, que Deus havia abençoado a colheita, as sementes tinham dado o seu fruto, os animais tinham parido suas crias. Então, um povo que vivia essencialmente de atividade agrícola se reunia para agradecer a Deus por sua provisão. Deus tem sido grande protetor ainda hoje das nossas vidas. Tudo que nós temos vem de Deus. Deus tem abençoado você. Deus tem suprido cuidadosamente para a sua vida. O nosso problema é que Deus prometeu que supriria cada uma das nossas necessidades e não cada uma das nossas voracidades. É diferente. Mas Deus tem fielmente suprido cada uma delas. E o que vocês acham de nós agradecermos a Ele nessa manhã com uma salva de palmas por toda a provisão que Ele nos dá? Obrigado, Senhor, por cada uma das suas provisões. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. E Deus, meus queridos, na sua sabedoria e soberania, Ele colocou lá na sua agenda celestial que a maior, ou talvez uma das maiores provisões que Ele ofereceria à humanidade, e particularmente à sua igreja, seria o seu próprio Espírito. E Deus escolheu na sua agenda que naquele dia em que o povo comemorava as muitas provisões divinas, Deus lhes agraciaria com uma das maiores provisões: o Espírito Santo. E é isso que nós encontramos relatado no livro de Atos. Deus abençoe as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, em nome de Jesus. Nós encontramos no livro de Atos a inauguração do ministério do Espírito Santo, como nunca tinha acontecido antes. Veja você que nas páginas do Antigo Testamento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já está presente, desde o primeiro livro. Quando lemos o livro de Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas no Antigo Testamento, o Espírito de Deus que agia, você pode notar isso sobretudo no livro dos Juízes, o Espírito vinha, usava alguém poderosamente e ia embora. Vinha e ia, vinha e ia. Hoje tem, mas não tem. Ao ponto de Davi, nos seus erros, nas suas canalices, nos seus pecados, ele fica perturbado numa teologia veterotestamentária, isso é lá do Antigo Testamento, e dizer: não retire de mim o teu Espírito, porque o Espírito vinha e ia. Mas no Pentecostes inaugurava um novo ministério, em que o templo não era mais de pedra, mas de gente.
Espírito de Deus habitaria em gente. E é um paralelo tão lindo na dedicação que Salomão faz do templo edificado no Antigo Testamento, quando a glória do Senhor enche o templo, e quando Jesus edifica um templo de gente em Atos, e o Espírito enche aquelas pessoas da sua presença. Um paralelo lindo. Mas nós vamos fazer uma viagem um pouco antes do Pentecostes. Nós vamos visitar o dia em que ouvimos dos lábios de Jesus essa promessa. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 16. Aliás, capítulo 14. João, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 14, versículo 16 e o versículo 17. Você encontrou? Diga amém. A palavra de Deus diz assim: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que promessa maravilhosa de Jesus. No contexto dessa promessa, Jesus faz outras promessas. Jesus promete um lugar. Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês. No contexto dessa promessa, especificamente no capítulo 14, porque nós estamos falando aqui dos discursos de despedidas de Jesus. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Seu ministério terreno está chegando ao fim. E ele faz 4 mensagens importantes. Uma começa no 13, depois no 14, no 15, até no 16. E no 17 temos a sua oração sacerdotal. Mas especificamente no capítulo 14 ele promete um novo lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ele promete que um dia ele voltaria. Ele promete a possibilidade, o potencial de fazermos obras maiores. Ele promete responder às nossas orações feitas em seu nome. E ele promete a vinda do Espírito, que é o que acabamos de ler, e paz perene. Paz que o mundo não pode dar. Paz que ninguém nessa terra pode dar. Ele faz essas promessas. E nós vamos falar sobre a promessa da vinda do Espírito. Vamos pensar um pouco no que está acontecendo nesses discursos de despedida. Acontece que o ministério de Jesus chegou no clímax, chegou no máximo de visibilidade que poderia ter. Mas tendo chegado no cume da montanha da visibilidade, de conhecimento, todo mundo agora sabia quem era aquele jovem rabino de Nazaré. Todos sabiam quem era aquele galileu que pregava por todos os lugares. Todos conheciam a sua fama e a sua reputação. No entanto, a oposição ao ministério de Jesus também cresceu de modo meteórico. Jesus conseguiu incomodar os políticos, herodianos, zelotes. Jesus conseguiu incomodar os religiosos, fariseus, saduceus. Jesus conseguiu incomodar o sistema sacrificial do templo. Ele incomodou todo mundo. E a cabeça de Jesus está a prêmio. E por conseguinte dos seus discípulos. Era um momento em que Jerusalém estava em polvorosa. E Jesus está em Jerusalém, sabendo que o ocaso da sua vida e do seu ministério estava chegando. Como se não bastasse isso, a acidez era tão grande naquele momento, que Jesus senta com seus discípulos para uma janta. Nós chamamos de a última ceia. E jantando com seus discípulos, no capítulo 13, Jesus passa mais algumas informações. Naquele momento que já era muito tenso. Imaginem vocês, perseguição. Imaginem estar naquela situação. E Jesus então diz assim: no meio de vocês, aqui entre vocês,
tem um traidor. Eu não sei quantas pessoas tem aqui nessa manhã. Você sabe que pastor, ele tem o hábito de ser evangelástico. Ele sempre fala uma coisa maior, né? Então, mas eu vou chutar 30, vai, para não ser evangelástico. Imagine que eu entrasse aqui nessa manhã e dissesse: irmãos, tem um comunicado sério para fazer. Aqui tem um traidor. O clima não ia ficar pesado? Quem será? Até quem não é o traidor começa a pensar: será que sou eu? Jesus, não Leandro, mas Jesus, num jantar intimista, com um grupo pequeno, 12 pessoas, não 30, não 100, mas 12, sentados na mesma mesa. Jesus disse assim: aqui, olha, nessa mesa tem um traidor. O clima que já estava pesado com toda a perseguição ficou mais tenso ainda. Como diz o ditado, miséria pouca é bobagem. Jesus ainda tinha mais uma notícia. Volta um pouquinho em João capítulo 13, versículo 33. Se você encontrou, diga amém. Filhinhos, Jesus dizendo: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. O resumo dessas palavras de Jesus, sabe o que é? Eu estou indo embora. Acho que eu não ouvi direito. Jerusalém está empolvorosa. Nós estamos sofrendo um grande antagonismo desse nosso movimento messiânico. Aqui nesse grupinho de 12 tem um traidor. E o Senhor está dizendo que vai embora. E mais, está dizendo que vai embora, e para onde vai nós não podemos ir. Quer dizer, não, nós vamos ficar. Peraí, o senhor nos levou 3 anos nessa jornada, nessa caminhada, e agora que nós estamos vendo a fornalha cuspir fogo para fora, o senhor vai embora. Eu não consegui entender isso. É por isso que então, no capítulo 14, Jesus começa a tratar do que eles estão vivendo, com esse discurso de despedida. Mas vale aqui uma pergunta: como você se sentiria numa situação dessa? Aliás, como você se sente numa situação dessa? Em que você vê que está sofrendo algum tipo de perseguição franca ou velada. Parece que na sua própria família estão te perseguindo. As pessoas não entendem mais o que você fala. No seu trabalho você se sente perseguido. Nos ambientes que você frequenta. E de repente você vai tendo uma sensação de isolamento no seu sofrimento, na sua dificuldade. E parece que até Deus saiu de férias para o Bahamas e você se sente órfão, sozinho. Como é que você responde a uma situação dessa? Guardadas as proporções, é assim que os discípulos estão. O texto nos diz como eles se sentiam. Veja o capítulo 14, versículo 1. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Essa situação que eu estou descrevendo aqui, não deixe seu coração ficar perturbado. Mas veja só, ainda no versículo 27 do capítulo 14, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Meus queridos, a verdade é que em situações como essa que nós estamos descrevendo, o coração ele se turba, ele se torna turvo, ele escurece, ele se desassossega, ele se perturba. É assim que os discípulos estão sentindo, um coração perturbado, angustiado, sem sossego nenhum. E Jesus começa o capítulo 14 e diz: não se turbe o vosso coração. E ele passa então a descrever essas promessas: não se turbe, porque eu vou, mas eu vou preparar um lugar. Eu vou, mas eu prometo voltar. Eu vou, mas eu prometo que as suas orações serão respondidas. Eu vou, mas eu te prometo paz perene. Eu vou, mas eu te prometo um outro consolador. Veja as promessas de Jesus. Diante das promessas de Jesus, então, no capítulo 14,
Jesus descreve: olha, eu vou preparar lugar, eu vou preparar essa morada, eu estou indo para o meu Pai, é importante que eu vá preparar essas coisas para vocês. Isso não é um abandono, eu não estou saindo do barco, eu estou aqui numa missão para preparar tudo o que você necessita para a vida e para a eternidade. E vocês sabem o caminho, diz Jesus na sequência do texto do capítulo 14. Aí Tomé, quantos se lembram de Tomé? Deixa eu ver. Alguns se lembram de Tomé. Tomé é uma pessoa, um homem que não tem vergonha de expor as suas dúvidas. Eu me lembro de um pastor que ele conta quando era jovem ainda, num acampamento, ele procurou um líder e disse: olha, tem um conhecido meu aí que ele está com algumas dúvidas, mas era ele. Ele tinha vergonha de dizer que ele estava com dúvida, porque ele achava que era inadmissível que no ambiente daquele ele pudesse escrever as suas dúvidas. Tomé não tinha o menor problema. Jesus falou: vocês sabem o caminho. Tomé disse assim: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que nós sabemos o caminho? Está aí na sua Bíblia, é capítulo 14, versículo 4 e 5. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5, disse Tomé: Senhor, não sabemos nem para onde vais, como saber o caminho? Sincero, né? O que Tomé está dizendo para Jesus é que ele está com medo do futuro. O caminho aponta para o futuro, aponta para frente. A resposta de Jesus naquele momento, não para nós hoje, mas naquele momento, foi enigmática. Ele diz assim: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mais enigmático aí, mas você está indo embora, como é que é? Fica firme, continua acreditando em tudo que eu te disse, continua confiando. Aí nós temos um outro discípulo chamado Filipe. Filipe não tem medo do futuro, ele tem medo do presente, do agora. Amanhã não sei nem se vem, meu negócio é já. Ele diz assim: não, Senhor, esquece o negócio de caminho, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Se a gente vê Deus, o Pai aqui, e aí está tudo certo, a gente aguenta a pressão. E aí a resposta de Jesus: um tem medo do futuro, o outro tem medo do presente. A resposta de Jesus vai nos ajudar a entender essa promessa do Espírito de Deus, Deus em nós. Veja o que responde Jesus a partir do versículo 10. Desculpe, do 9. Disse Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Preste bastante atenção nisso, porque se não entendemos esse ponto, a gente não consegue entender o resto. Filipe queria uma presença física, objetiva, que ele pudesse acessar e constatar com todo o método científico. Jesus disse: Filipe, você está enganado. Não é uma questão de presença física, mas de presença verdadeira e real. Quando você me viu, Filipe, curar um leproso, o Pai estava em mim curando um leproso. Filipe, quando você me viu ensinar mensagens que compungiam o coração das pessoas, Filipe, as palavras do Pai estavam em mim. Filipe, quando você me viu perdoar alguém, oferecer amor ou provisão, o Pai estava em mim, Filipe. Filipe, não é uma questão de presença física, mas de presença real na vida. O Pai está em mim, Filipe. Estão pegando a ideia? E então, Jesus vai adiante e os ajuda a entender, veja o versículo 18, que o que eles estavam interpretando naquele momento de angústia não era verdadeiro. Veja o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, não vos deixarei órfãos. Os discípulos naquela situação e diante do anúncio de Jesus, primeiro da denúncia, Jesus denuncia que tem um traidor. Depois Jesus anuncia que vai embora. Eles estão se sentindo desamparados, órfãos. Jesus disse:
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A segunda parte dessa promessa de Jesus tem dois aspectos importantes. Jesus voltaria da ressurreição. Jesus voltará escatologicamente. Mas também que Jesus volta para nós, os que cremos na pessoa do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Vejamos a promessa de Jesus, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Por que Tomé tem medo do futuro e Filipe tem medo do presente? Porque eles estão muito mais presos à lembrança do que ao sonho. Deixa eu explicar isso para você. Um dos grandes problemas que nós vivemos na vida, corremos o risco de viver, é que a gente se prende muito mais à lembrança do que à grandeza dos sonhos. A gente se prende muito mais àquilo que já aconteceu no passado do que à possibilidade do que ainda poderá ser. Veja, Jesus, quando faz essas promessas, Ele está dizendo: quando o Espírito vier e Ele habitar em vocês, Ele fará lembrar, sim, o que é do passado. O Evangelho foi produzido isso por causa dessas lembranças, mas Ele capacitará vocês também a fazer obras ainda maiores, meus queridos. Nossa capacidade de sonhar deve ser maior que a nossa capacidade de lembrar. Você não pode entrar no que se chama em inglês de retirement mindset, disposição mental de quem já se aposentou. Para mim já acabou. Não tenho mais sonhos a serem vividos, não tenho mais expectativas nenhuma. Quando o Espírito de Deus habita em nós, a nossa capacidade de sonhar é maior que a nossa capacidade de lembrar. Rogarei ao Pai. Quando o texto diz que Ele rogará, é um termo sacerdotal. Para dizer que Jesus, como um sacerdote, você se lembra, o sacerdote ele ficava entre o povo e Deus. Ele mediava essa relação. Jesus disse: eu vou estar lá como seu mediador. Como seu mediador. Como seu mediador. E eu rogarei ao Pai. Rogarei, Jesus usou um termo forte: eu clamarei ao Pai. Eu vou clamar ao Pai para que Ele mande outro Consolador. Eu rogarei. Os discípulos sabiam que durante o ministério terreno de Jesus, quantas orações de Jesus o Pai tinha respondido? Quantas? Todas. Todas as orações de Jesus foram respondidas. Todas elas. Alguns falam: não, no Getsemane o Pai não respondeu. Respondeu, porque Hebreus nos diz que Ele clamou com lágrimas e tendo sido ouvido. O Pai respondeu todas as orações. Jesus, numa certa ocasião, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Quando Jesus disse assim: eu vou até o Pai e eu vou rogar ao Pai para que Ele dê outro Consolador, Ele estava dizendo: eu vou fazer um pedido e esse pedido não será negado. Mas Ele diz mais: outro. Outro em grego há duas palavras para outro. Uma delas é hétero. A gente usa em heterossexual, heterogêneo, substâncias diferentes. Mas Jesus não usou essa palavra hétero, ele usou um outro termo grego que significa outro igual, outro idêntico, outro de mesma natureza, outro com a mesma compaixão, outro tão parecido que você não consegue dizer quem é um e quem é outro. Eu vou mandar um igual, um idêntico, vai estar com vocês, com a mesma compaixão, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma habilidade. Vocês não estão órfãos, Ele estará. Onde? Veja o que diz Jesus. Ele diz que Ele estaria em nós. Versículo 17. Ele diz: o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco porque o Espírito estava em Jesus, habitando com eles. Eles olhavam e viam o Espírito em Jesus, assim como o Pai
Agora Jesus disse assim: vocês não só identificarão a presença deles no meio de vocês, porque ele estará em vocês. E quem será ele? Ele será o Consolador. Volta um pouquinho, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Consolador. Quem tem uma tradução diferente, por favor? Defensor? Legal. Ajudador. Ótimo. Mais alguém? Paráclito. Isso aí caprichou, hein? Você está vendo o grego, irmão? Olha. Paráclito. Esse é o termo original, Paráclito. E como nós não temos um equivalente em língua portuguesa, porque esse Paráclito é um termo muito inclusivo, nós temos defensor, ajudador, consolador, auxiliador, fortalecedor. Todas essas são possibilidades. No Novo Testamento a palavra Paráclito aparece 2 vezes, aí e em 1 João. Temos um advogado, Paráclito, porque no mundo grego, quando você estava precisando de um advogado para te defender num tribunal, você chamava um Paráclito. Mas quando você era acusado falsamente, você precisava de uma testemunha de defesa, você chamava um Paráclito. Quando você estava fazendo um trabalho, precisava de hoje nós chamaríamos de um consultor, para te dizer como é que aquele trabalho deveria ser feito, você chamava um Paráclito. Quando você estava desanimado, desacursoado da vida, sem vontade de adiante, precisava de alguém para ir lá te dar uma injeção de ânimo, você chamava Paráclito. Quando você era um soldado e o seu pelotão estava com medo, sem saber se deveria enfrentar o desafio ou não, vinha alguém para dar uma injeção de ânimo e fazer marchar, e o nome dele era Paráclito. Se nós fôssemos colocar hoje, numa linguagem bem coloquial, nós diríamos: o Paráclito é pau para toda obra. Quer dizer, o que quer que você necessite, qualquer que seja a sua necessidade mais profunda na vida, o que quer que você esteja precisando de consolo à força, de encorajamento à defesa, no Espírito Santo de Deus você encontra tudo isso. E a boa notícia é que Ele estará em você. Por quanto tempo? Essa é outra pergunta. Nós vimos o dilema da teologia do Antigo Testamento. Sempre assustado e apavorado. Será que hoje está? Será que hoje não está? E Jesus diz assim, versículo 16: a fim de que esteja com vocês no culto de domingo. E todo o povo diz amém. Não. Todo o povo diz misericórdia. O Espírito para estar com você naquela vigília boa, que tem pirotecnia litúrgica. É isso? Para sempre. Agora sim, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Para sempre. Pense nisso. Hoje o Espírito está com você, está em você. Amanhã, na terça, na quarta, com o gerente do banco, no seu trabalho, no tribunal, no hospital, diante do médico, na situação difícil, diante dos desafios, uma situação de perigo, de ameaça, o Espírito de Deus está em você, sempre. Mas veja que o Espírito está conosco, não apenas para nos capacitar a algum tipo de frescor litúrgico. Não é isso. Mas é nos capacitar para a vida. Para a vida. Uma pessoa diz: Leandro, o fogo não cai na sua igreja? E se cai. Mas é um fogo que continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Porque é esse fogo que nós precisamos. É isso que muda. É conseguir olhar nos olhos da pessoa que nos ofendeu e dizer: eu jamais conseguiria perdoar essa pessoa, mas de repente vem uma força dentro de você que te capacita. É olhar uma situação que você sabe que você tem medo, você está com medo, cheira medo, mas de repente vem dentro de você uma coragem, que você não sabe como você fez aquilo. O Espírito de Deus que em nós habita, a maior das provisões, Ele está em você. Ele está em você. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer: eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Ele está em você. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos confiado muito naquilo que nós podemos fazer. E o convite de Deus com essa promessa é que nós precisamos confiar naquilo que Deus pode fazer em nós. Sabe, a sua vida não será mais a mesma.
Porque o Espírito de Deus, ele é capaz de substituir a nossa síndrome de vítima por uma sina de vitória. Mas deixa eu te explicar isso, porque a vitória que Deus nos oferece não é essa triunfalista que o mundo tem. A vitória que Deus nos dá é aquela que nos faz suportar o que suportaram esses homens e mulheres do Novo Testamento. Em meio à prova, em meio à dificuldade, e em todas as coisas, somos mais que vencedores. O Espírito de Deus, ele está em nós. Agora, Jesus diz então, olha, o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito, mas o Espírito vai capacitar vocês a fazer obras maiores. Aqui vale uma consideração muito importante, enquanto nós nos aproximamos do nosso fechamento. Quando diz que as obras são maiores, meus queridos, Jesus não está falando maior em poder. Seria uma ignorância fazer uma afirmação dessa, de que nós faremos uma obra maior que Jesus em poder. É maior em extensão e não maior em poder. Deixa eu te dizer por quê. Jesus, ele pegou a água e transformou a água em vinho. Isso quer dizer que ele criou moléculas que não estavam presentes na água. Jesus ressuscitou morto em estado de decomposição de 4 dias. Não só isso, Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Ninguém fez e fará isso. A obra de Jesus em poder é incomparável. Tem uma turma transformando água em vinho na internet com suco de uva, tá? Só para você saber. Uma pozinha no fundo, depois derrama. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Agora Jesus disse, mas vocês vão fazer uma obra maior em extensão. E com isso eu não estou dizendo que Deus não tem poder de fazer milagres, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós vamos entender. Maior como? Maior em extensão. O ministério de Jesus, geograficamente, foi confinado, por assim dizer, a um espaço muito pequeno. Ele pregava na Galileia, na Judéia, em Samaria. É isso que Jesus fazia. Um espaço pequeno, muito pequeno. Depois da sua ressurreição, ele reúne os seus discípulos e diz assim, agora vocês vão para onde? Vocês vão para o mundo inteiro. Veja a extensão. Vocês vão fazer isso no mundo inteiro. Vocês vão levar uma mensagem que vai ressuscitar os que estão mortos espiritualmente. Vocês vão levar uma mensagem que vai levar homens e mulheres para o céu, de toda a tribo, de todo o povo, de toda a raça, de toda a língua, de toda a nação. Isso é maior em extensão. O que Jesus diz para eles é, então não fiquem preocupados com esse mundinho aqui de Jerusalém, com as aflições que esses homenzinhos podem fazer aqui. Porque vocês vão brilhar no mundo. Pedro, vão construir catedrais em seu nome, Pedro. Pedro, você vai sair daquele vilarejo de pescadores para ser um apóstolo. Tomé, você vai ter tanta coragem que vão parar você só te martirizando, Tomé. Tomé, o destino de vocês é muito maior do que vocês estão enxergando hoje. A capacidade de sonhar tem que ser maior que a capacidade de lembrar. Meus discípulos, dizia Jesus, as coisas estão mudando, é verdade, eu não vou estar com vocês mais fisicamente, mas o importante não é estar fisicamente, é estar realmente com vocês, dentro de vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. E enquanto vivemos a nossa vida com os nossos, cada um de nós tem um desafio. Nós não estamos vivendo com a nossa própria força. Se tentarmos viver com a nossa própria força, nós vamos sucumbir. Eu queria concluir uma experiência que tive recentemente. Vocês sabem que, além da minha atividade pastoral, de tempos em tempos eu dou uns treinamentos corporativos. Não tenho muito tempo para isso, mas às vezes faço. E num desses trabalhos, no ano passado, eu dei um treinamento para uma empresa e um dos proprietários me chamou, ele me chama de Dr. Leandro.
doutor Leandro, gosta de voar? Eu gosto. Falou, então você vai voar comigo, tem um avião, você vai voar comigo e eu vou te dar um passeio panorâmico para você conhecer aqui a nossa região, ver como é bonita, ver as praias, os condomínios, é uma visão linda, doutor Leandro. Você vai? Vai me custar algum dinheiro? Não vai. Então, tudo bem, então, porque se fosse custar, né, irmão? Acabava ali a história. Entramos lá no avião dele, começamos a fazer um voo panorâmico muito bonito, algumas ilhas, algumas casas, assim, mansões fantásticas, algumas pertencem a atores famosos de Hollywood, aquela casa de fulano, de ciclano. E depois de um tempo de voo, ele falou, agora, doutor Leandro, você vai pilotar o avião. Eu falei, tudo bem, sabe que eu nunca pilotei antes, né? Não tem problema, você vai pilotar. Então, como é que faz esse negócio? Ele falou, segura o yoke aí. O que é yoke? Ele falou, esse guidão volante. Eu segurei. Mas vai com calma, doutor. Calma que o negócio é sensível. Agora eu vou te orientar o que você vai fazer. Então, devagar você puxa, sobe, empurra, desce, direito. Irmãos, que sensação de liberdade. Voando naquele céu amplo. Um toquezinho e o negócio está balançado. Doutor Leandro, que sensação de liberdade aqui. Aí ele falou, agora é o seguinte, está vindo uma nuvem aí. Nós vamos entrar na nuvem. Falei, certo, e o que tem? Então aí quando entrar na nuvem, o voo agora não é mais visual. Você tem que olhar esses equipamentos que estão aqui, ó. Nós chamava altímetro, nem lembro o nome dos negócios. Falei, mas olha, está olhando aqui, a asinha do avião tem que estar retinha aqui, ó. Tá? Tá bom. E entramos na nuvem, irmãos. Uma nuvem densa. O voo que estava tão bonito, escuro. Quando entrou naquilo, uma sensação contrária da primeira. De confinamento. Assim, uma sensação de confusão mental, sabe? Você não sabe se está indo para frente, se está indo para cima, se está indo para baixo. Você perde totalmente a noção de direção lá do negócio. E eu fiquei firme lá, olhando o negócio. Ô, calma, doutor Leandro. Passou no meio, o céu azul de novo. Aí ele olhou para mim e disse, parabéns, parabéns. Você não entrou em pânico. Mas eu devia ter entrado em pânico, você tinha que me avisado antes. Eu não sabia que eu devia ter entrado em pânico. Ele falou, não. Quando entra na nuvem, as pessoas entram em pânico. Parabéns. Sabe por que eu não entro em pânico? Eu sou melhor que ninguém, sinceramente. O piloto de verdade estava ali. Eu não era o piloto. Ele era o piloto. Eu sabia que qualquer bobagem que eu fosse fazer, ele assumia o controle do negócio. A sua vida. Na sua vida tem um piloto. Um piloto. Jesus é o piloto. Não é você. Mas ele não está só do lado. É melhor que isso. Ele está em você. Está dentro de você. E nos momentos em que você sentir que a nuvem está densa demais, escura demais, difícil demais, você já perdeu o senso de direção. Não precisa entrar em pânico. O piloto levará a nave da sua vida adiante. E desse lado da eternidade, ou do outro, uma hora a gente vai ver o céu azul de novo. O céu está azul de novo. E essa promessa maravilhosa de Jesus nos fará agradecer, vez após vez. O Espírito de Deus habita em nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Nós todos enfrentamos lutas das mais diversas. Nós somos tão frágeis, tão carentes. E, Senhor, nós descansamos, porque o Senhor diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Confie.
E é o que nós queremos fazer nessa manhã, confiar. Confiar porque o Senhor nos fez promessas maravilhosas. E dentre elas a promessa de que o Teu Espírito habitaria em nós. E nós, Senhor, nessa manhã aqui estamos, Pai. Crendo que Teu Espírito Santo está em nós. Pai, nunca mais, em nome de Jesus, nós vamos dizer, eu não consigo, eu não posso, para mim não dá. Porque nós podemos todas as coisas no Senhor, o Senhor nos fortalece. Nós vamos em frente, Pai. Nós vamos deixar de lado essa vitimização e vamos em direção à vitória que o Senhor nos tem proposto. Nossa vitória barata, plástica que querem nos dar. Essa vitória que enfrenta fogo, teste, pressão. Porque nós sabemos, Pai, que mesmo em meio às densas nuvens, nós não somos o piloto. O Senhor é. Assume, Pai. Assume, Senhor. Que Teu Espírito assuma totalmente a direção das nossas vidas. Para que a glória seja Tua. A honra seja Tua. Os louvores sejam Teus. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. No nome do nosso Salvador Jesus, nós oramos juntos. Amém, Senhor. Obrigado pela sua presença nessa manhã. Que Deus te abençoe.